Metrópole fica por dentro de tudo o que acontece no universo dos concursos. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, aulas temáticas e muito mais. Apresentação: Tiago Chuba e Rafael Petracioli. Aula Extra. Vai fazer concurso? Não perca. Salvador, Bahia, Brasil, são 11h04. Entramos com 4 minutos de atraso aí por conta do excelentíssimo horário eleitoral, as inserções aí. E eu queria dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham toda terça-feira para aprender um pouco mais, ou debater, ou ouvir falar de temas interessantes por aqui. E hoje a gente resolveu que iríamos retomar um tema que foi de um programa Resolvimos, passado. não. Temos palavra. Ok. A gente já tinha resolvido no dia do programa, que o programa foi tão bom, tão bombado. Foi naquele dia que eu e Glicério demos o golpe em você, você esqueceu? Como eu poderia esquecer? Pois Você não é, sabia e falar aí nem o a número gente do naquele WhatsApp para dia, mandar mensagem, a gente jamais decidiu esqueceria que seria um programa que teria continuação. Então foi só uma pausa, um break, e a continuação do programa que foi bombado. Glória a Deus. Então, eu queria agradecer a presença logo de cara dos meus queridos convidados aqui. Antes da gente começar com um outro tópico rapidinho. Doutor Técio Souza, tudo bom, meu velho? Seja bem-vindo de novo. Boa noite pessoal da bancada. Boa noite, Rafa, boa noite, Ive. Boa noite, Técio. Boa noite. Eu já discordo do seu nome ser Técio. Eu queria dizer, primeiramente eu gostaria de dizer que eu discordo de você. Não discorde de mim. Vamos encontrar os consensos. E estamos em tempos de extremos. Vamos tentar um consenso. Vamos. Vou lhe ajudar hoje. Boa noite Viu? a todos, boa noite pessoal de casa. Muito obrigado, agradeço sempre que estar aqui com vocês, é sempre muito bom. Doutor Tô Maurício feliz. Branco, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Opa, muito bem, claro. Muito boa noite a todos aí, ouvintes de casa, o pessoal que está nos escutando, esse público já cativo desse programa maravilhoso. Aliás, que você participa- Velho. Total. Ouvindo a voz do cara, né? Não, mas você sabe qual é uma profissão de Maurício? Vai roubar mesmo. Ele já foi puxador. Me ajude aí, DJ. Melhor Ele já aí, foi velho. puxador de gincana. Ah, tá explicado. Entendeu? Tá Sabe explicado. tudo. Ele não é, na época que gincana se chamava gincana e não Olimpíadas. Na verdade, a época de gincana já é uma coisa, né? Bem, Já não é de né, hoje. bem- já não é Rafael, da- não você é da minha costumava época. ser mais educado, Já não é tratar da bem o minha nosso convidado. Não é da minha Ele, na época. verdade, não é tão velho assim. Não, mas eu não disse isso não, eu tô falando de gincana, viu? Não vem pra Ele cá era não. puxador de gincana. Não, você que tá dizendo, na época dele já tinha outro nome, você que tá criando problema, criando caos. Olha, a gente vai falar com o Técio e com o Maurício, retomar aqui o assunto da terceirização. A gente fez, lembrando que a gente fez o primeiro programa e essa é a continuação por conta da decisão lá do STF, né? Mas também está na pauta do tema a gente falar sobre as novas relações trabalhistas que surgiram aí, principalmente com a reforma. Então, vamos retomar aqui a questão da terceirização, mas também vamos falar sobre essas novas relações de direito do trabalho, certo? Antes de mais nada, eu queria apresentar aqui a querida professora Gabriela, que veio falar com a gente sobre um projeto muito interessante de advocacia extrajudicial, que é algo diferente, né, Gabriela? Explica pra gente como é que isso funciona. Perfeito, boa noite. Quero agradecer a oportunidade e o objetivo é para apresentar para vocês o programa de advocacia extrajudicial. Nós sabemos que o Tribunal de Justiça da Bahia foi tido como o pior em produtividade do país durante várias vezes consecutivas, né? Um dado alarmante. Não, isso não é verdade. A taxa de congestionamento da Bahia, hoje líquida, chega a ser de 80%, 79,4%, assim como o Rio de Janeiro e diversos outros estados. Então, o que é que eu venho propor, e aproveito esse momento para fazer isso, é exatamente mostrar para o estudante de direito, mostrar para o advogado outras oportunidades de atuação, só que no âmbito extrajudicial. O estado da Bahia foi o último estado a privatizar os seus cartórios. Hoje eu sou registradora civil e tabeliã e existe uma deficiência no que se refere ao conhecimento cartorário. Então, por exemplo, eu já vi advogado fazendo confusão sobre o que é autenticar documento, reconhecer firma, o que é registro, o que é averbação e assim por diante. Então, o objetivo da advocacia extrajudicial é exatamente mostrar que o estudante de direito e advogado tem como ganhar dinheiro fora do judiciário, com consultoria jurídica, com advocacia sistêmica, com
Deixa eu ver, regularização de imóveis, com parecer extrajudicial, de vários Como métodos. uso capião capião extrajudicial, divórcio extrajudicial, exatamente. Dissolução. Nós temos Esse uma... mangues todo do direito civil aí. Não, aqui é uma das melhores Entendi. matérias do mundo, só perde pro direito imobiliário, Não, diga-se não de quis fazer um comentário passagem. major aqui, pelo amor de Pede Deus. pro direito do trabalho. Não. Então, existem várias formas de você atuar no âmbito extrajudicial, exatamente isso que eu vim propor, que nós estamos lançando um curso que vai ser um curso online, ao vivo, e que vai ficar gravado por 7 dias em uma plataforma da internet, através do qual eu, que sou Gabriela Pereira, junto com Gabriela Macedo, estaremos apresentando métodos de atuação fora do judiciário. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse projeto, pode entrar no meu perfil do Instagram, que é Seu Jurídico Imobiliário, onde eu estou apresentando todo o projeto para vocês, e eu tenho certeza que quem fizer o curso com a gente não vai se arrepender. Vou fazer. Olha, gostei disso. Falando de direito civil, você tá dentro, né, Ivo? Em tudo. Professora, parabéns pelo projeto. Agradeço viu? a oportunidade. Precisar da gente aqui, estamos à disposição. E, galera, acessem aí o Instagram e deem uma olhadinha, porque com certeza em tempos de advocacia tão complicada como a gente vem passando hoje recentemente, né? E me parece que só vai piorar, então, o horizonte de melhora tá distante. Toda e qualquer novidade no sentido de ampliar a atuação do advogado, eu acho interessante. Parabéns. Com certeza, muito obrigada. Só repetir no Instagram, para quem tiver interesse, depois entra lá. É o Seu Jurídico Imobiliário e eu estou à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida de vocês. Pronto, galera. Essa é a nova Seu regra. Jurídico Imobiliário. Seu Jurídico Imobiliário. Imobiliário no Instagram. No Instagram, me segue lá, por favor. Dê likes. Muito obrigada, viu? Vou me despedir de vocês. Boa Que é noite. isso. Volte sempre, a bancada está à sua disposição, viu? Aliás, essa é a realidade também no direito do trabalho. Uma advocacia extrajudicial diante de tantas reformas, de tanta mitigação das relações jurídicas, se é que houveram relações mitigações, né? Seria um campo de atuação muito interessante, sem qualquer dúvida, porque hoje há a possibilidade de fazer o chamado acordo extrajudicial com pedido de homologação judicial. Ainda falta, na verdade, uma melhor, digamos assim, pacificação de quais bases esse acordo deve ser homologado. Independente de sindicato, intervenção sindical, qualquer coisa, né? Seria um acordo, por exemplo, de parcelas decisórias, alguma coisa assim. Mas muitos juízes ainda têm se mostrado muito temerosos com relação aí à adoção, né, desse procedimento, porque pode implicar por trás desse acordo uma ideia, digamos assim, uma boa ideia, você pode ter por trás algum tipo de coação, alguma coisa. Então, muitos juízes preferem ainda marcar uma audiência e fazer isso em mesa de audiência, por uma questão até de prática, costume mesmo. Doutor Técio. Deixa eu primeiro ver o Facebook aqui, porque mal eu falei o nome dos caras, já tá chegando um monte de mensagem aqui, né? Então, Sócrates Macedo manda aqui, fala Rafael Petracioli, Pedro Cravo, boa noite a todos, Romilson Silva Cardoso, boa noite, jovens, obrigado pelos jovens. Pra mim também, tá? Não, ele falou comigo. Marcos Oliveira disse aqui, dupla dinâmica. Aliás, prazer em ouvir os Marcos devia estar dois. aqui hoje também, que ele se comprometeu a estar no próximo. Boa noite, amigos queridos. terceirização. Mandou um abraço para vocês aí. Então você que está acompanhando o programa, você pode também nos ver lá no Facebook. A gente está ao vivo agora, a live lá na página do programa Aula Extra. Você pode também nos acompanhar por lá. E mandar suas perguntas, seus comentários, tanto lá no próprio vídeo da live, quanto pelo WhatsApp aqui da Rádio Metrópole, que, como o Ive não sabe, é o 98155-3258, 98155-3258. Essa atividade não foi terceirizada. Não foi terceirizada. Eu tentei terceirizada na última A gente programa e deu não deu golpe. certo. Galera, eu queria primeiro, já passaram algumas semaninhas aí, né? Desde que o STF Acho que já tomou essa decisão em relação... Acho que 3 ou 4 semanas, né? praticamente um mês aí, Tem né? novidade. Né? Exatamente. Nas relações de trabalho, sim, em 20 minutos tudo pode mudar. Nas né? relações É quase a de concorrente trabalho, aqui da gente, né? nas relações de trabalho, eu acho que em menos minutos as coisas podem mudar, viu? Olha, eu diria o seguinte, a respeito das relações de trabalho, existem 2 aspectos que eu acho que são muito importantes para a gente pontuar, para quem está nos ouvindo. E o primeiro deles é uma questão do mundo verdadeiro, do mundo real. As pessoas muito criticam a reforma, muito criticam as relações de trabalho, muito criticaram a CLT para justificar a reforma, dizendo que a legislação do trabalho reportava a atividades antigas, reportavam uma sistemática antiga, uma sistemática desatualizada, o que em parte não é verdade.
fato que as relações de trabalho elas são dinâmicas. E pelo fato exatamente dessa dinamicidade ser vivida diuturnamente, ser negociada diuturnamente, a velocidade da economia acaba impactando muito nas relações de trabalho. E o legislador, efetivamente, ele reconhece isso, ele reconheceu isso do ponto de vista histórico, e é o que se percebe, por exemplo, através das negociações coletivas. Ou seja, existe um arcabouço normativo, desde há muito tempo, que permite, dentro das relações de trabalho, que exista um esqueleto, uma base, da qual não se pode abrir mão, mas também que existem atividades ou que existem regramentos que são próprios daquilo que foi avançado, que foi negociado entre as partes. Estamos vivendo um período em que existem muitas mudanças. Hoje, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de atividade econômica, as atividades produtivas estão mudando muito, em muita velocidade. E isso, obviamente, impacta nas relações de trabalho de forma muito importante, de forma muito decisiva. Então, eu diria que estamos hoje vivenciando duas revoluções, digamos assim, ou dois ciclos muito importantes e simultâneos. No caso brasileiro, nós estamos vivendo um ciclo tecnológico muito importante, com alterações muito significativas, que envolvem aspectos que estão sendo lidados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, ou seja, aspectos relacionados com a própria dinâmica empresarial e da própria dinâmica produtiva, que envolvem o Uber, que envolvem as diversas plataformas de execução de serviço, com a mudança conceitual em que as atividades deixam de ter intermediários e passam a ter destinatários diretos, em que as figuras, às vezes, daqueles que serviam como mediadores de determinadas relações somem, porque hoje eu não preciso mais contratar um vendedor, porque eu posso ser um vendedor online e eu tenho uma plataforma na qual eu tenho uma mercadoria em casa, posto essa mercadoria pelos correios e a minha relação vendedor-comprador, ela se dá tão somente e exclusivamente do ponto de vista virtual. Então, há uma questão importante que precisa ser apontada, que é essa. Mas há um problema, nós temos um problema verdadeiro, nós aqui brasileiros temos um problema verdadeiro, que é a reforma. Efetivamente, eu diria que um dos grandes... Meu amigo Tássio, me permita só lhe interromper um minutinho, porque nossos ouvintes aqui repararam que a sua câmera, que lhe pegará diretamente, não está lhe filmando, e você está aparecendo na câmera que está frontal a minha aqui e cortado. Então, se você puder trocar de lugar e pro lado de lá, vai ficar melhor. Agora... Só porque você veio pro meu lado, eu vou começar a concordar com você. Você vai concordar comigo? Melhorou, tá vendo? Melhorou? Vai ter alguém que concorde com você agora. Pronto. Enfim. Não, eu acho que eu fiquei mais distante um pouco de Dr. Maurício, aí eu acho que se ele me agredir, será a distância. Mas eu acho que um dos grandes problemas da reforma, além de muitos outros, é verdade, é que houve uma alteração muito significativa de muitos aspectos sem discussão, sem maturação, sem reflexão. O Dr. Maurício, que foi um amplo estudioso aí de todas as emendas que decorreram do processo legislativo, pode falar com muito mais propriedade, mas nós tivemos, em um período curtíssimo de tempo, diversas alterações e diversas propostas que não casavam entre si. Então, uma das grandes dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, do ponto de vista desse grande lego que é o sistema trabalhista, que é o sistema de proteção social trabalhista, é exatamente essa loucura que nós temos conceitos que às vezes não se casam. E nós estamos... Tipo assim, proteção social e proteção econômica são conceitos que não se casam, não é, Técio? Olha... Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que não. Eu sou brincadeira. Você não disse que ia concordar comigo? Mas, Maurício, diga aí, fale pra gente Maurício, sobre... Vamos lá. Eu tenho algumas considerações. Eu Comece concordo. dizendo, eu discordo. Você Não, concorda? eu Discordo.
É porque tem muitos assuntos aqui, temos que começar concordando, né? O debate político tem mostrado isso. Todo mundo começa concordando e depois as pessoas, no meio do caminho, eventualmente mudam de ideia. Mas, basicamente, é o seguinte, eu concordo, o projeto de reforma trabalhista no Brasil ele é feito de forma muito apressada, sem o maior cuidado, até mesmo dos impactos a longo prazo do que isso traz. Eu me preocupo, no entanto, com uma certa dimensão do discurso que opõe basicamente a noção de Estado e mercado. Eu acho que essa concepção que afasta Estado e mercado ela não é muito verdadeira, porque muito do que a gente ouve na discussão da reforma é que o Estado não deveria se meter tanto. O Estado deveria se manter à parte, deixar o mercado se autorregular. É uma parte de um discurso, obviamente parte de uma noção, mas eu pergunto, quando foi que o Estado não se meteu? Professora Iven, num contrato civil, as partes ali, quando celebram um contrato, elas não pressupõem a atuação do Estado como um garante? Mas principalmente no interesse da socialidade. Concordo, mas veja, quem em última ratio, quem vai ali cuidar do cumprimento do contrato é o Estado. Sim, claro. Se eu tenho, portanto, um sistema que assegura a própria noção de propriedade privada, e veja, propriedade privada é hoje a maior política pública feita por qualquer Estado, de qualquer país, de qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente pensa nessa ideia, eu não tenho como pressupor, dentro de um esquema de mercado, que não haja algum tipo de intervenção do Estado. Então, partimos do pressuposto, certo? O Estado e o mercado, na verdade, não são opostos, estão do mesmo lado aí da moeda, e eu até ousaria propor que, na verdade, o papel do Estado, de certa forma, então, é fomentar o mercado. É por isso que algumas alterações, como essa questão da terceirização, elas despertam um certo debate, até uma certa discussão. A terceirização da atividade fim, diferente da terceirização da atividade meio, não possui justificativa econômica. É curioso, porque começaremos a discordar. Vamos lá. Mas explico. Quando surge a própria ideia de terceirização da atividade meio, isso surge, obviamente, junto com o pensamento econômico, junto com uma proposta administrativa, que corresponde ao modelo toyotista de produção. Dentro da Toyota, a lógica seria que cada um se focasse naquilo que faz melhor. Basicamente, nenhuma empresa é capaz de fazer todas as atividades, então ela deve se concentrar naquilo que ela tem excelência, aquilo que ela faz de melhor, que seria justamente a sua atividade fim. Dentro desse contexto, tem algumas observações que são importantes. Primeiro, terceirização não pressupõe redução de gasto. Na verdade, pressupõe aumento de gasto. Porque eu vou ter mais uma outra parte participando em uma sociedade capitalista, tudo mais. Eu vou pressupor que essa terceira parte também deve ter essa o lucro dela. Essa é uma ponta que sempre me incomodou, né? Porque você tem ali o custo do empregado. É verdade. O custo do empregado é X. E para eu ter aquele empregado, eu ainda vou colocar um outro empregador entre nós dois que quer lucrar com essa relação. Então, e que deve lucrar. E tem o direito, obviamente. Sim, claro. Né? Além do X, eu ainda vou ter o lucro do empregador que eu tenho que... Então, e aí, Técio, eu tenho um pensamento muito mais liberal do que parece, viu? Mas, nesse ponto, me parece que a única solução que o próprio sistema arrumou foi que essa relação terceirizada seja mais precarizada do que a primarizada. Não é verdade. Para poder equilibrar essa conta, senão não faz sentido. Você não pode partir dessa premissa. E aí, perceba, no nosso encontro anterior, eu disse que, efetivamente, eu não acredito que o sistema jurídico ele possa servir de instrumento para precarizar relações. Então, eu acredito nisso. Todavia, a mim parece que é possível, sim, a terceirização de qualquer atividade, desde que eu ganhe em produtividade. Porque, se de um lado nós estamos pensando a conta da terceirização como o valor pago por quem contrata, pelo contratante, Sim. que seria o mesmo valor pago ao aquele que presta o serviço diretamente. De outro lado, nós precisamos identificar a questão da produtividade. Se a produtividade for alcançada de forma mais otimizada por alguém terceirizado, nada há que impeça, do ponto de vista econômico, que haja essa terceirização. O que me parece que não é o nó, quer dizer, o que me parece que é o nó nessa história toda, é que o grande debate que nós vamos ter que enfrentar, a meu juízo, não é sobre a terceirização. É sobre como tratarmos pessoas terceirizadas, que executam atividades terceirizadas, preservando a igualdade. Porque, perceba, o grande problema não é ser terceirizado. E aí foi isso que nós não conseguimos conversar
em outras oportunidades. A meu juízo, o maior problema não é a terceirização. O maior problema é, na terceirização, pessoas que executam a mesma atividade ou as mesmas atividades terem tratamentos distintos, seja do ponto de vista de remuneração, seja do ponto de vista de proteção social, seja do ponto de vista de estrutura normativa que vise amparar as suas pretensões e a execução daqueles contratos. Porque perceba, o maior dilema que nos gera a terceirização é um dilema sindical. Concordo. Porque, efetivamente, ao você modificar o centro de gravidade do sistema, e é preciso que as pessoas de casa entendam como é que o sistema sindical brasileiro foi montado. Ele foi montado sobre a lógica de que a empresa, no entorno da empresa, existe ali uma força gravitacional no entorno da empresa, em que os trabalhadores que estão no entorno de uma determinada empresa possuem interesses comuns e esses interesses comuns são albergados pela representação sindical respectiva. Sim. Quando eu mudo essa perspectiva e permito que esse centro de gravidade se dilua, digamos assim, e eu não tenha efetivamente certeza de qual é o centro de gravidade de uma determinada empresa, e isso se dá justamente pela mudança da economia, e nós que estudamos direito do trabalho pouco estudamos esses fenômenos, o que se identifica é que essa dissolução econômica ela acaba por impactar na relação de trabalho de forma muito importante pelo seguinte: na hora que eu digo que esse centro de gravidade chamado empresa deixa de ser o meu centro de interesse para a negociação coletiva, eu, trabalhador, não sei mais qual é o sindicato ao qual eu devo me dirigir para pretender a minha negociação. Percebeu? Vamos dar um exemplo para ficar assim, pra ficar claro. Mais simples. Vamos lá. Hoje eu tenho, por exemplo, um banco e basicamente todo mundo que trabalha no banco é bancário. Então as pessoas que trabalham no banco hoje são filiadas ao sindicato dos bancários. Caso o banco terceirize essa atividade, as pessoas que trabalham no banco deixam de ser bancários. Passam a ser de outro sindicato. Com segurança, por exemplo. Exato. Só que aí, no caso de segurança, em tese, eu teria uma atividade que ela não é a mesma atividade. Eu acho legal que o debate da terceirização da atividade fim, o mercado ele dá uma resposta no meio do caminho. A Latam mandou embora 1.200 funcionários durante o julgamento, não esperou nem terminar o julgamento. 1.200 funcionários que eram aeroviários e passam a ser terceirizados. Superior, inclusive as centrais sindicais. Mas aí tem uma armadilha, porque veja, a legislação que trata do enquadramento não mudou. A gente tem uma mudança em alguns aspectos, isso inclusive está no voto do ministro Fachin, porque o sistema sindical brasileiro tem que ser pensado dentro de um tripé, que envolve a questão de custeio, a questão de unicidade e a questão de enquadramento. Quando você muda duas dessas características agora, sem mudar uma terceira, eu vou ter um sistema que obviamente não se sustenta. Então, a proposta, nesse sentido, talvez, seria muito mais um caminho aberto, do ponto de vista hoje legislativo, com um problema. A gente, em tese, poderia acabar com as representações sindicais tradicionais e começaríamos a ter uma nova representação sindical. Quanto tempo demora para que essa nova representação sindical adquira força? A questão da representação sindical, a meu juízo, é o problema da terceirização. E esse é um ponto que pouco se discute. A verdade é que nós pouco discutimos a questão da representação sindical do Brasil. Sim, inclusive, a reforma tem vários problemas e vários defeitos. Grandes defeitos da reforma são as omissões da reforma. A reforma não tratou nada, ou melhor, não tratou de forma importante a questão da representação sindical e da organização sindical no Brasil.
A reforma não tratou absolutamente nada sobre constitucionalização de direitos nas relações de trabalho. A reforma não tratou de muito pouco sobre questões atinentes Eu estaria dizendo que eu não posso mais hoje cobrar nenhum tributo ligado à atividade fim das empresas, porque se não há como saber o que é atividade fim e atividade meio, mas a decisão não menciona, hora nenhuma, esse problema. Me parece que talvez a identificação fosse só um problema do direito do trabalho. Eu não concordo, certo? Ou a gente vai dizer, no caso, então, que no Brasil não se pode entender o que é atividade fim para nenhum efeito, mas dizer que apenas para efeitos trabalhistas eu não posso reconhecer, esse ponto da decisão, para mim, me parece o argumento mais fraco de todos. Eu concordo em algum aspecto, porque, de fato, qual é o grande problema do judiciário brasileiro hoje? Incoerência. Nós temos aqui jogadores com pensamentos muito diferentes, que compõem, às vezes, colegiados em sentidos diferentes e, obviamente, falta um certo grau de previsibilidade jurídica. Mas esse argumento de que não é possível distinguir atividade meio de atividade fim, esse argumento, desculpa, não me compra. Não, o que eu estou dizendo, o que eu estou sustentando, é que... Vai começar, hein? Tô sentindo o clima esquentando. Tá aquecendo. Não bata nele, por favor. Não me joguem as cadeiras. Né? O que eu acho é que eu não posso reconhecer o vínculo diretamente com o tomador do serviço, tão somente em razão daquilo que seria atividade fim ou atividade meio. Porque esse efetivamente era e é um problema. Por quê? Porque foi o que eu disse antes, já disse em outra oportunidade. Existem atividades que são facilmente identificáveis como não atividade meio, ou como não atividade fim. Existem atividades que são claramente identificáveis. Mas existem atividades econômicas que são plurimas, que envolvem diversas etapas da produção. E a verdade é que, do ponto de vista de mercado, existe uma dúvida sincera de alguém que quer acertar. Porque eu acho que uma grande dificuldade nossa é que nós partimos do pressuposto da fraude. O direito do trabalho, ele fica muito atento à realidade vivida e busca efetivamente evitar e impedir a fraude. Quando a gente fica o tempo todo voltado a pesquisar a fraude, e é verdade, existe fraude nas relações de trabalho, e essas fraudes precisam e devem ser evitadas. Eu não estou, sob qualquer aspecto, achando ou conveniente ou que devamos ser lenientes com a fraude. O que eu estou a dizer é que existem hipóteses em que o empregador, do ponto de vista sincero, ele acha que ele não precisa, por exemplo, como eu já citei em outra oportunidade, para quem tem uma fazenda e vende abóboras, ele acha que ele não precisa contratar alguém para ser o motorista que vai levar as abóboras ao mercado. Em algum momento, algum membro do Poder Judiciário entendeu que levar abóboras para entregar no mercado fazia parte da atividade fim de uma atividade empresarial. E por isso, automaticamente estaria ali reconhecido o vínculo. Então, perceba, eu acho que o grande... Sua crítica seria mais na questão da aplicação dos efeitos. Exatamente. O que acontece? O que o Supremo disse, e aí
sob qualquer aspecto, desautorizou o Poder Judiciário Trabalhista a investigar fraude, e isso é importante quem está em casa identificar isso, porque aí, só um parêntese, eu acho que um dos grandes problemas que nós que falamos sobre a reforma, normalmente em meios de comunicação, acabamos por ensejar, é que nós acabamos indicando para as pessoas que elas não devem confiar no Judiciário Trabalhista. E a verdade é que eu sou advogado, eu atuo junto ao Poder Judiciário por uma opção e porque eu acredito nas pessoas que compõem o Judiciário Trabalhista. Nós não podemos, sob qualquer aspecto, imaginar que o Estado brasileiro e que existem homens e mulheres de bem na Justiça do Trabalho que estão ali diuturnamente buscando efetivamente preservar vidas, preservar pessoas que ganham salários, aquelas pessoas que estão ali estão, de algum modo, ou a buscar tão somente uma preservação de um direito que não existe por parte de quem trabalha, ou a perseguição de um direito de quem não tem, de quem produz. Professor, eu concordo, não é verdade, eu concordo isso não é verdade. Com você nesse ponto, mas é o seguinte, por outro lado, o Judiciário Trabalhista extrapola muito os limites da lei em relação a determinadas interpretações. Isso é um ponto... A grande questão que me parece que o Supremo quis trazer é que não existe exatamente nessa perspectiva uma questão de automaticidade. Não é o reconhecimento do vínculo não é automático. A leitura que eu acho que nós todos devemos fazer da decisão do Supremo é modificação do critério probatório. O critério para o reconhecimento do vínculo de emprego não é atividade fim ou atividade meio. Continuam sendo os critérios que sempre foram. Significa que não existirá nunca o vínculo de emprego direto entre aquele que for terceirizado à atividade fim? Não. Significa que eu preciso identificar outros critérios. Mas, Tess, você está falando da decisão do Supremo. Pronto. Agora, para além disto, o que me parece que é o grande problema neste ponto não reside tão somente na questão da terceirização. Reside no ponto e aí é um outro aspecto que a gente vai discutir daqui a pouquinho, sobre a terceirização do serviço público. Eu acho que esse, na verdade, é o grande pulo do gato, certo? Desculpa falar, porque, assim, economicamente falando, não tem muito sentido, a não ser essa questão do enquadramento, terceirizar a atividade fim, embora, concordo contigo, a gente tenha um problema interpretativo do que seja atividade fim, atividade meio, isso de fato existe. Mas, do ponto de vista, agora, o grande negócio mesmo é a terceirização da atividade fim do Estado. Penso eu que, na verdade, isso é um negócio que pode se tornar incrivelmente lucrativo. E eu comentava em palestra, logo na semana mesmo, que provavelmente isso descambaria depois para você permitir que o Estado terceirizasse a atividade fim. E foi exatamente o que aconteceu. A chamada Lei de Execução Indireta. Um nome um pouco mais rebuscado, professor Técio até trouxe. A lei aí vai comentar alguns aspectos. É o decreto 9507 de 2018. É recente, do dia 21 de setembro. Execução indireta, né, dos serviços. É primavera. Gente, eu vou pedir só um pouquinho de paciência de vocês. A gente vai precisar fazer um break aqui para entrar uma inserção eleitoral. É curtinho. Não saiam daí não, fique com a gente vai voltar para falar sobre o decreto. Sem dúvida. E continuar nosso bate-papo aqui. Aproveito para mandar um abraço para João Glicério, que entrou aqui na transmissão, mandou um abraço para os amigos. Marcos Oliveira deixou uma pergunta que eu vou abrir na volta do break com a pergunta de Oliveira para a gente continuar, tá certo? Só alguns minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Vamos melhorar o Congresso votando em pessoas comprometidas com a democracia e a qualidade de vida do povo. Quero representar a força jovem na Assembleia e defender os direitos das mulheres. Vou trabalhar por mais oportunidades para a juventude, investindo no esporte e fortalecendo programas importantes como o Primeiro Emprego. Com seu apoio, vamos fazer a Bahia avançar ainda mais. Niltinho, deputado estadual 11777. Quero lhe fazer um grande pedido. Vote nos deputados estaduais do nosso time. Vamos melhorar o Congresso votando em pessoas comprometidas com a democracia e a qualidade de vida do povo. Os golpistas aumentaram a gasolina, tiraram seu emprego, os seus direitos com a reforma trabalhista e querem acabar com a sua aposentadoria.
Vamos virar esse jogo. A Assembleia precisa de força nova para lutar. Vou trabalhar por toda a Bahia. Robinson Almeida, deputado estadual, 13500. Quero lhe fazer um grande pedido. Vote nos deputados estaduais do nosso time. Quem tá com Lula, tá com Haddad. Quem vota em Rui, vota em Haddad. É 13 no Brasil, é 13 na Bahia. Eu quero ver a correria. Quem tá com Lula, tá com Haddad. Quem vota em Rui, vota em Haddad. É 13 no Brasil, é 13 na Bahia. Eu quero ver a correria. É 13 no Brasil, é 13 na Bahia. É 13. Mais trabalho por toda a Bahia. PT, PSD, PP, PCdoB, Avante, PDC, PMN. O povo tá com Zé Ronaldo, governador. Fez um ótimo trabalho para Santana e merece ser governador da Bahia. Você veio do interior para fazer a diferença na capital. E eu vou votar em Zé Ronaldo. Todas as eleições que tiver, eu voto nele. Zé é bom demais! Vamos fazer o 25 vencer! É 25, dá-lhe 25. Tô com 25, vem com 25. Quem é? Coragem para mudar a Bahia. Jutaí Magalhães 456. Quero agradecer aos que já decidiram votar em mim, pelo que sou, pelo que já fiz e pelo muito que posso fazer pela Bahia. Nessa eleição, você pode votar em 2 senadores. Se você já escolheu um outro candidato, respeite sua escolha e peço que analise o meu nome para ser o seu segundo voto. Compare minhas propostas, minha trajetória com os outros candidatos. Eu estou pronto para ser o seu senador. Jutaí Magalhães 456, o senador da Bahia. Coligação Coragem para mudar a Bahia. Fala, Otto! Vamos fortalecer o Congresso votando nos deputados que estão comprometidos com o projeto de Rui, de Lula e de Haddad. Quem entrou pela porta do fundo como Temer não tem o direito de promover reformas que mexem com os direitos adquiridos do povo brasileiro. A trabalhadora rural tem que continuar se aposentando aos 55 anos. Vou votar contra a reforma da Previdência que tira os direitos dos trabalhadores. José Nunes, deputado federal, 5577. Coligação Frente do Trabalho por toda a Bahia. Vamos melhorar o Congresso votando em pessoas comprometidas com a democracia e a qualidade de vida do povo. O governo Temer está destruindo o país e as políticas sociais, fazendo o Brasil voltar ao mapa da fome. Como deputado, lutarei por mais verbas para o Sistema Único de Assistência Social, contra a reforma da Previdência e pela revogação da PEC do Teto e da reforma trabalhista. Carlos Martins, deputado federal, 1363. Quero lhe fazer um grande pedido. Vote nos deputados federais do nosso time. Coligação Frente do Trabalho por toda a Bahia. Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o FIES Sem Fiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida: trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz de novo, é 13. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PROS, PCdoB. Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Nos nossos governos, a vida do povo melhorou muito. O dinheiro vai voltar a circular na mão do povo, com emprego e salário mínimo forte. E o crédito, a juro baixo, vai colocar a roda da economia para girar. Também vamos garantir o diálogo, a paz e a democracia. Já provamos que é possível. E vamos fazer o Brasil feliz de novo. Dia 7 de outubro, vote 13. É 13, é 13, é 13, é 13, é 13. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. A rádio da cidade, Metrópole FM. Aula Extra está de volta. Se o assunto é concurso, você passa na Metrópole. Com Tiago Chuba e Rafael Petracioli. Voltamos, meus queridos, depois de um pequeno break aí para a inserção do horário eleitoral. Eu queria começar esse bloco final, digamos assim, com a pergunta que o Marcos Oliveira deixou aqui. Bloco final é muito chique. Antes da gente entrar aí para falar do decreto da terceirização das atividades públicas, Marcos Oliveira pergunta assim: a enorme preocupação com os fraudadores leva o judiciário a querer rechaçar as novidades legislativas? A liberdade, especialmente no direito material, assusta os tradicionalistas? Olha, eu não penso não. Na verdade, tudo no direito do trabalho tem muita ligação com liberdade. Greve é uma forma de liberdade, sindicalismo é uma forma de liberdade. A discussão, na verdade, é que dimensão de liberdade. Porque tem uma frase muito interessante
que ela, na verdade, é do Código Civil de Napoleão, né? Um dos autores ali, o Código de Napoleão, mas um dos que participou dizia que onde o contrato escraviza, a lei liberta. Lacordaire, exatamente. Então, essa noção de liberdade é que se busca no âmbito do direito do trabalho. A noção de que as partes, infelizmente, numa relação por igual, digamos assim, não tem condição, muitas vezes, de pactuar, encontrar uma solução ali que seja equilibrada ou que seja economicamente viável a longo prazo. Eu, particularmente, penso, e aí já trazendo agora também essa questão da pergunta para a própria discussão do decreto, que é o tema novo, né, o tema que a gente tem aí no dia, o decreto do dia 21, eu queria que a gente ponderasse que grande negócio que não seria se a gente deixasse, por exemplo, de ter médicos do estado ou do município, todos os municípios, e tivéssemos agora uma empresa contratada para fazer essas atividades. Já pararam para pensar que isso pode significar, a curto prazo, não ter mais concursos públicos para uma série de atividades? Existe uma reserva mínima para a terceirização, não? A lei diz que atividades decisórias, e incrivelmente, digamos assim, obtuso que seja uma atividade decisória, não pode ser terceirizada. Mas o artigo 1º e o artigo 2º ainda dão margem para muita coisa ser terceirizada aí. Praticamente todas as atividades executivas, em tese, poderiam ser alvo de terceirização. Eu faço agora uma provocação, professor Técio. A terceirização se justifica no âmbito das relações privadas em virtude da necessidade de concorrência. Uma empresa concorre com a outra, ela tem que se mostrar competitiva. O Estado concorre com quem? Se várias dessas atividades ele exerce monopólio. Por que eu vou terceirizar atividades do Estado? Olha, eu acho que existe uma questão que é muito importante e que talvez a gente não se aperceba ao longo do dia a dia. Aliás, essa questão a gente até discutiu, doutor Maurício, lá na nossa última reunião no IBDT. Perfeito. Tá todo mundo de casa é convidado, o pessoal da bancada aqui convidado. O nosso IBDT é o nosso Instituto Baiano de Direito do Trabalho. Quem fundou, um dos fundadores do nosso glorioso instituto foi ninguém menos do que nosso saudoso Orlando Gomes. Que beleza. Uma entidade que está aí, é um foro aberto, gratuito. Quem quiser vir pode participar, estudante de qualquer faculdade, profissional de qualquer área, juiz, professor, procurador, advogado, de autor, de réu, de trabalhador, de empresa. Nesse caso, a gente tem que fazer o convite, acho que especialmente aos estudantes, porque os professores quase todos fazem parte, né? Sim, é verdade, do IBDT, é verdade. Convidar os estudantes, você que está aí nos assistindo, o pessoal de casa, você que está aí no Facebook, seja muito bem-vindo, a porta está aberta, vá lá no IBDT, a nossa próxima reunião será no dia 19 de outubro, lá na Faculdade Baiana de Direito, é uma sexta-feira, às 11 horas, pode ir lá, pode entrar, a casa de vocês, os convites estão aí abertos e franqueados. E uma das questões que a gente estava discutindo foi exatamente as perspectivas do serviço, ou da atividade. Porque se é bem verdade que o setor público ele não concorre com outro ente diretamente, há uma insatisfação a cada vez maior da sociedade em relação ao serviço público. Serviço público. E é preciso que se entenda que a dinâmica do serviço público, e eu sou servidor público, e eu sei que no servidor público existem pessoas de bem, sim, claro, que lutam diuturnamente na defesa do interesse público. E não se engane você que está em casa quando lhe disserem que o serviço público todo não presta. Isso não é verdade. Existe muita gente que está no serviço público buscando preservar o interesse da sociedade. Isso é verdade. Mas existem atividades que faz sentido muito pouco para a própria sociedade, de que essas atividades contem com o mesmo grau de relacionamento ou de relação com o serviço público do que outras. Assim, As denominadas atividades meio, vamos voltar a essa mesma atividade. As atividades burocráticas, vamos lá. Vocês sabiam que o Supremo Tribunal Federal contratou um programa de computador
para fazer a triagem de processos. Sim. Inteligência artificial que inteligência artificial que faz análise geral, de qual é a matéria que está sendo discutida ali, matéria esta que é organizada por esse sistema e que leva a uma pessoa que vai validar aquela atividade. Aí eu lhes pergunto, o Supremo poderia contratar esse programa de computador para realizar essa atividade, ou ele teria que contratar servidores públicos para fazer essa triagem? Pronto, você tocou num ponto... Porque perceba, a questão da terceirização dentro do serviço público, em muitas oportunidades, e o decreto, em verdade, já existia um decreto que tratava de terceirização do ponto de vista da administração pública federal. E aí, esse decreto é exclusivamente do ponto de vista da administração pública federal. Mas desde o Decreto-Lei 200 já havia alguma previsão no sentido de que era possível a terceirização de algumas atividades dentro da atividade pública, porque se entende com clareza que o serviço público, como qualquer outro, ele precisa ser otimizado. O que é licitação, se não um nível de terceirização? Exatamente. Então, não tem nenhum susto em terceirizar atividades do poder público. Não há. Licitação, concessão, permissão, são todas modalidades em que se está... Não, mas perceba, de algum modo, se está aí a abrir, dentro da atividade estatal, algumas oportunidades para que a iniciativa privada execute. Vamos colocar o pingo nos is, assim, para ficar bem claro. Um órgão que a gente tem hoje, a maior parte da população conhece, quem está nos ouvindo em casa já ouviu falar também. A Defensoria Pública. Pronto. Hoje é um órgão, aqui no caso, vinculado, temos a Defensoria Pública do Estado e a da União. E se ao invés da Defensoria nós tivéssemos um escritório de advocacia fazendo a mesma atividade? Talvez eu ganhasse aí um pouco mais em produtividade, em tecnologia, um investimento que talvez o Estado, em tese, não fosse capaz de fazer. Mas e os outros aspectos da administração pública, a noção de impessoalidade? Como é que fica isso? Olha, eu não gostaria de falar especificamente sobre a Defensoria, porque existem outros aspectos. Mas eu vou tentar simplificar a nossa análise. Dentro do Serviço Público Federal existem inúmeras atividades que são atividades burocráticas. A atividade de furar papel, confeccionar certidões, entregar documentos, conferir dados, lançar dados em sistemas. Essas já estão terceirizadas, não é? Já. Os estagiários fazem isso. Essas atividades. A pergunta... É verdade, você chega nos órgãos do Poder Judiciário, você chega nos órgãos do Poder Executivo, do Legislativo, você tem essa. Mas é atividade fim. Mas perceba, a pergunta que remanesce é receber os autos no Tribunal de Justiça, ou receber um protocolo, ou juntar uma petição, ou furar uma petição e colocá-la no caderno processual. É preciso que a gente identifique que tipo de Estado nós queremos. Eu acho que não dá para terceirizar a atividade de juiz. Mas é a única vedação que tem, né? Atividades decisórias. Mas é isso. Existem... O decreto, a meu juízo, ele, em alguma medida, ele buscou tentar equacionar algumas questões. Por exemplo, o decreto ele acaba por vedar, por exemplo, o desvio de função, que é algo muito grave que aconteceu. Sim. E que acontece no âmbito das licitações públicas, no âmbito da terceirização de serviço, é o desvio de função. Mas perceba, quando eu estou falando do desvio de função, eu não estou falando necessariamente da terceirização, eu estou falando do desvio da terceirização. Mas eu pergunto a quem está em casa, imaginemos se faz parte, ou se o Estado, se a administração pública precisa contratar por meio de concurso público e dotar de todas as garantias de Estado no tocante à inamovibilidade, redutibilidade de salarial, a estabilidade no serviço público, para alguém que não executa qualquer tipo de atividade vinculada com o status de Estado. Porque, perceba, se nós entendermos que qualquer pessoa que execute qualquer atividade dentro da administração pública merece ter determinado tratamento normativo, determinada compreensão, nós estaremos, ao assim proceder, dizendo o tamanho do Estado que nós desejamos e o tipo de Estado que nós desejamos. Agora, vemos e convenhamos, porque acho que é meio que um consenso, que as atividades fins são diferentes de atividade meio. E, na verdade, a discussão seriam as atividades fins mesmo.
certo? Aquelas que até então se entendia que não poderiam ser Olha, terceirizadas. atividade, por exemplo, está aqui no artigo 3º do decreto 9507, que não serão objeto de execução indireta, certo? Por exemplo, as que envolvam tomada de decisão, posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, as que sejam consideradas estratégicas para órgão ou entidade, as que estejam relacionadas com o poder de polícia, regulação, outorga de serviço público, aplicação de penalidades. Mas perceba, e também para aqueles que envolvam atos administrativos para a tomada de decisão. Existe um rol aí que está protegido, inclusive, da terceirização, e está exposto no decreto, em que ressalva, por exemplo, que não é possível se fazer essa atividade, essa substituição dessa mão de obra, digamos assim, por terceirizados nesses casos. Mas vamos lá, vamos para um exemplo prático e vivenciado hoje, no dia a dia. A administração pública possui 100 mil professores, ou 50 mil professores. Desses 50 mil professores, alguns entram de férias, outros entram em licença para tratamento de interesse particular, para tratamento médico, licença prêmio, enfim. Como é que a administração substitui esses professores? Faremos concursos para colocarmos essas pessoas, para colocarmos no lugar dessas pessoas que pediram licença durante determinado período para executar a atividade que aquela pessoa está de licença está a executar, e depois que o titular da vaga, digamos voltar, eu faço o quê com este profissional? Aí você diz, não, mas aí você precisa, a administração precisa ter um background, digamos assim, uma estrutura mínima. Ok, eu concordo, mas qual é a medida disto? Porque perceba, por mais que a administração faça a sua projeção, se fugir do programado, se fugir do usual, e perceba, isso não é incomum, esse é um problema real, ele já existe. Como é que hoje a administração resolve? Não resolve, né? Reda. Essa é engraçado, né? Porque essa discussão... Ou seja, precariza mais do que se institucionalizássemos o contrato. Então perceba, o problema sua já fala existe. Me recorre, assim, o tempo todo eu estou pensando de novo na pergunta feita pelo nosso ouvinte Oliveira. Não foi ele que mandou a pergunta? Eu não consigo parar de pensar nisso, porque olha que coisa interessante. O discurso neoliberal, eu não digo neoliberal no sentido pejorativo, porque é uma linha de pensamento, existe tudo mais. Parte justamente do pressuposto da fraude. Diz que os agentes públicos decidem de forma não honesta, mas baseado em interesses particulares, atendendo a grupos de interesse, que é boa parte da crítica que se faz ao sistema político atual. Então, em outras palavras, o Estado seria incapaz de decidir. Dentro da proposta do discurso neoliberal, essa decisão deve ser passada para uma entidade privada. Ela, seguindo regras de mercado, tomaria uma decisão mais eficiente, mais produtiva do que uma decisão, digamos assim, viciada no mercado, que acaba caindo na própria discussão lá da fraude. A minha pergunta é, o que me garante que essa decisão privatística, ela vai ser... E você deu um exemplo sensacional, que são dos professores. Puxa vida, é um tipo de atividade que eu jamais pensaria em terceirizar. Porque a atuação do professor, ela pressupõe, entre outras coisas, a liberdade de cátedra. E é complicado o professor agora ter que medir as suas palavras em sala, o seu posicionamento, a sua aula, baseado no interesse de quem eventualmente o contrata. Nesse caso, a falta de, digamos assim, de uma certa garantia institucional do professor do Estado pode acabar, eventualmente, levando aí a um posicionamento completamente tolhido do professor. Não, mas perceba, o que o decreto prevê, e aí me permita, o que o decreto prevê não é da possibilidade de substituição irrestrita dos professores, mesmo porque é o contrário. Não há possibilidade de substituição de profissionais que, por lei, tenham as suas atribuições do órgão. O que é possibilitado pelo decreto é tão somente em razão do incremento temporário do volume do serviço ou em razão do caráter temporário do serviço. Então, seu exemplo é perfeito. São hipóteses diferentes. Mas a porta para fraude fica aberta. Eu acho que o centro da discussão aí
E eu queria fazer essa pergunta para o professor Maurício. Beleza, agora os caras aparentemente querem ter um amparo normativo para uma terceirização maior dentro do poder público. A minha pergunta é exatamente essa. Qual é a diferença do que está aí nesse novo decreto? Vamos manter o mesmo exemplo do professor. Qual é a diferença entre esse decreto que está aí, de contratar uma empresa para trazer professores terceirizados, REDA, ou convênios, que são outros instrumentos que os estados e os municípios, todos eles utilizam, ao nível do abuso. Sim. Ao nível do abuso. Olha, a gente fechou aqui um convênio com a entidade para prestar o mesmo tipo de serviço que o Estado já presta em outras organizações próprias do Estado. Então, o quão diferente é o que está nesse decreto desses... E aí eu estou falando, professor Maurício, eu entendo a diferença teórica, dogmática, normativa, que é importante de ser discutida. Mas eu estou falando qual a diferença pragmática, na prática, no dia a dia, qual a diferença da terceirização do decreto, do REDA, do convênio. Por que há um susto com esse decreto, se já existe o REDA e o convênio, por exemplo? Vamos lá. Bom, a gente pode começar na discussão normativa. Em primeiro lugar, claro, o Estado tem várias formas de fazer a contratação, mas eu acho interessante, né? A nossa Constituição, ela estabelece que a forma prioritária de contratação pelo poder público é através de concurso público. Sim. Eu acho curioso, muita gente fala, a Constituição fala demais. Eu hoje, olhando para o passado... Imagine se não falasse. Se não falasse. Na verdade, a preocupação com a imprevidência dos que vêm para frente, né? Sim, claro. Então, a Constituição estabelece isso. Temos uma regra ali muito clara. A forma prioritária de contratação é o concurso público. O REDA é um desvio. Sendo franco, a gente tem observado aí, na verdade, uma má utilização do REDA. Você que está nos ouvindo em casa, está estudando para concurso público, está até essa hora agora aqui procurando saber para se atualizar, eu pergunto, quando foi a última vez que a gente viu um órgão público abrir um concurso público para vagas que no passado eram ofertadas com alguma frequência? Né? Eu digo vagas aí de segundo escalão. A gente tem visto isso eventualmente no judiciário, mas no Poder Executivo não tem mais. Não. O Poder Executivo contrata por meio de REDAs. Os convênios, aí vem outro problema também, a mesma questão do problema da fraude. Licitação é uma coisa que tem funcionado bem no Brasil. Eu acho que boa parte do nosso debate sobre corrupção passa por aí. Né? O formato licitatório atual, ele vem funcionando bem? Porque, por exemplo, quando eu penso numa empresa que ela pode terceirizar a atividade fim, eu posso pensar hoje numa empresa que ela seja especializada somente em ganhar licitações. E aí tudo mais depois, ela passa adiante. Seria uma quarteirização, quintairização. Sim, faz sentido. Então eu tenho uma empresa especializada. Hoje a lei de licitação, ela de certa forma veda isso. Mas na prática ela não veda. A gente tem uma licitação com Belo Monte, no qual eu tenho uma empresa que ganha, uma outra empresa que uma ganha, a outra é quem sabe fazer, e aí contrata uma terceira, quem executa, e contrata uma quarta, uma quinta. Não é nem mais terceirização, é quintairização, sextairização. Dentro dessa lógica de terceirização da atividade fim, eu posso ter uma dexterização, que não teria o menor sentido do ponto de vista da iniciativa privada. Acaba, portanto, que a gente recai na mesma pergunta do nosso ouvinte Oliveira, que pergunta, será que não temos aí um receio muito grande com relação à fraude? Meu receio é muito esse também, certo? A má execução. Concordo com a posição do professor Técio, muito clara, muito bem defendida aqui no início. Não posso partir do pressuposto de fraude. Mas será que o momento é da gente incentivar aquilo que temos tido problema do ponto de vista prático? Não seria o caso, então, de repente, em pensar em cumprir a Constituição e voltarmos a ter concursos públicos e fazendo... e subordinada por meio dos empregados que são contratados por meio dessa terceirizada diretamente à administração, ou seja, não, segundo a visão do decreto, não seria possível o contrato temporário. O que eu estou a dizer é que existe hoje uma relação que seria o do REDA, que é muito pior do que uma relação efetivamente formalizada. Hoje quem está no REDA é pior do que o terceirizado. Porque o terceirizado hoje, ele conta com garantias como o FGTS, ele conta com garantias como a isonomia salarial, ele conta com um sistema de proteção normativa muito mais amplo, e ele é terceirizado, do que aquele que possui um vínculo direto com o próprio ente. O que eu estou a dizer é que, necessariamente no caso específico, a terceirização ela não será um demônio. Existem relações que são terceirizadas que serão mais efetivas do ponto de vista social, de proteção a quem trabalha, do que o vínculo direto. Significa que está certo o vínculo direto, que está certa a terceirização,
O que eu estou a dizer não é que necessariamente há certo ou errado. O que eu estou a dizer é que há efetivamente situações em que é preferível um regime jurídico que esteja claro e que haja um nível de proteção X e seja terceirizado do que um nível pretensamente de proteção em que eu estou direto com o tomador do serviço, mas que não há proteção nenhuma. Hoje, na prática, um trabalhador que deixa de ser contratado por meio de regime especial de direito administrativo, que é o REDA, ele praticamente não tem direito nenhum. Vai ter que ter um terceiro programa, né? Porque já deu 00:05. Passou que a gente nem viu. De fato, a gente vai ter que retornar ao tema, né? Porque a gente nem conseguiu falar das relações, das novas relações trabalhistas, né? Eles ainda rolavam algumas concordâncias, né? São dois gentlemen. Professor Técio, muito obrigado de novo por estar aqui. Eu que agradeço sempre. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto de dizer que eu fico feliz pra zorra estar aqui. É muito bom. A felicidade é nossa. O nível nossa. do debate foi altíssimo. Professor Maurício, muito obrigado pela colaboração. Você enriqueceu demais aqui e a clareza das suas exposições é muito interessante. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição aí. Essa banca super qualificada, essa audiência maravilhosa. No momento que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. A gente só convida uma vez. Inclusive para ser locutor. Exatamente. Tá disponível. E líder de gincana. Professor Neime, você que é da idade da gincana, boa noite. Obrigado por estar aqui novamente. Juntos. Você vai vir semana que vem? Claro. Semana passada você não veio, não foi? Uma falta em um ano. Você que está dizendo, Ive. Meus registros dizem diferente. Não Galera, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço. Um abraço. Você acabou de ficar mais perto da aprovação.